Sejam todos bem-vindos ao Xerife Podcast, o espaço de conversa entre pessoas educadas. Eu sou o André, a.k.a. de Xerife, This is my city, Angola, Benguela, Waridu. Hoje o nosso episódio é com o coach e também atleta de ginástica artística, Valdemir Trumba. Coach, seja muito bem-vindo e vamos ter aqui uma conversa descontraída relativamente ao projeto no Piaget e depois falar da tua carreira de um modo particular. Ok, obrigado mais uma vez pela companhia e também pela preferência, não é? Diante de todas as outras equipas da cidade de Benguela, vocês escolheram o Piaget. Muito obrigado. Olha, dizer que a nossa trajetória é repleta de muitos desafios, ou seja, muitas dificuldades, mas dificuldades essas que serviram de trampolim e que hoje tem um bom sabor, né? Sabe a vitória. E que também dificuldades essas que serviram para aprender muitas outras coisas, né? Porque quando nós começamos aqui era simplesmente um atleta e inexperiente. Graças a Deus hoje estamos a todo vapor do sucesso. E quando é que começa precisamente, estou a falar de data, este projeto? Como foi montado? Quais eram os desafios na altura? Bem, esse projeto começou no ano de 2021, mês, me esqueço, mas no ano de 2021. E na altura era somente eu como único atleta e uma outra que era minha colega, a Wilma Elisandra, que também foi a atleta da mesma equipa que eu. Todos éramos do Jackson Garcia, depois passamos pelo Sporting de Benguela. E quando nós começamos aqui os dois, ela ficou como a responsável da equipa e eu como atleta. Ficamos um ano a competir. Graças a Deus trouxemos muitas medalhas, muitos prémios, entre ela a taça e minhas medalhas particularmente. E também conseguimos ganhar algum espaço na associação. Tornamos-nos sócios efetivos, uma equipa conceituada já. E quando a minha prima ou a minha colega nos deixa, vai para Portugal, fiquei sozinho como único atleta, basicamente o responsável de tudo, e graças a Deus não fiquei completamente sozinho. Ela à distância deu-me uma força e também usei as ajudas de muitos outros meus colegas das outras equipas, e especialmente os meus treinadores. Falo do professor João Gabriel, falo do Sandro Bundo, entre outros. E esses aí foram dando algum apoio, tal como eu treinar, me nutrir como atleta, e tal como algumas diretrizes para que eu possa constituir uma equipa, não é? E em primeiro lugar, o que é que nós fizemos é arranjar mais outros que possam nos ajudar a dar treino, né? Falei com alguns outros ex-atletas se pudessem nos ajudar a se juntar e para que pudessem fazer parte da mesma equipa. Só que alguns mostraram disponibilidade mais agora. Outros, como a Marlene, o Ngunge, mostraram-se capazes e vieram tão conosco até hoje. E graças a Deus hoje temos o total de 60 atletas, todos eles são iniciados até só não, temos também juvenis, e o único atleta sênior eu e o próprio Ngunji também, que somos como que atletas e treinadores adjuntos da Marlene, que hoje já é uma professora conceituada. Muito bem. Não pode ser treinador principal porque ainda compete. Sim, com certeza. O que nós fazemos aqui é basicamente auxiliar a Marlene a dar treino, né? E também dar as caras
quando há algum campeonato, pedir alguns patrocínios no próprio Piaget e outros grupos para que possamos conseguir pertencer ou fazer parte deste campeonato. E depois, o que também fazemos aqui é cuidar de nós próprios como atletas, né? Porque precisamos treinar para conseguir ganhar algum espaço, até que os novos também possam se tornar grandes atletas e assim nós tornarmos treinadores definitivamente. Muito bem. Há uma necessidade de buscar, né? A busca pelo patrocínio é uma busca que deve ser sempre aprimorada, porque os melhores têm que estar com os melhores. Mas vamos chegar a este ponto bem lá mais no final. Por agora eu queria perguntar como é que vocês fizeram para ter mais de 50 atletas iniciados, principalmente aqui, visto que são crianças e há uma grande responsabilidade, há pais que não deixam com aquela desconfiança. Como é que vocês fizeram para ter esse feito agora? Bem, no princípio foi meio complicado, né? Porque tem que pegar crianças, principalmente do bairro da Graça, que é um bairro com muita caridade, em que os pais, quando saem para ir trabalhar, deixam um negócio à porta da casa ou mesmo na praça e esperam que os filhos mais velhos cuidam desses negócios. Então foi muito complicado pegar essas crianças que estavam a vender e estarem aqui conosco para treinar uma modalidade desportiva que não conheciam, não sabiam do que se trata, do que é. E foi muito complicado também, principalmente dos pais, né? Ter que largar os seus filhos e que já ajudavam em algum sentido em casa. Foi muito complicado, mas graças a Deus, com alguma pedagogia que nós temos, fomos incentivando esses miúdos a fazerem o desporto. Por quê? Porque o desporto é muito importante, principalmente na fase da infância. E os pais também, graças a Deus, entenderam que as crianças tinham que se desenvolver socialmente e fisicamente e a sua coordenação motora também. E então, nós tivemos uma primeira reunião com alguns encarregados do bairro da Graça. Isso foi no mês de março de 2022 e tivemos aí uma palestra em que conseguimos cativar esses encarregados e depois fizemos o Piaget fez alguns flyers ou alguns panfletos que fomos distribuindo nas escolas, conversamos com os diretores, as professoras e com os próprios miúdos e depois desse processo todo, graças a Deus, o esforço todo foi notável. Tivemos uma turma cheia. No princípio tínhamos muito mais, só que nesta altura temos apenas 60 inscritos, 60 que são nossos. Mas temos mais do que 60 que vêm, treinam, depois de um tempinho desaparecem. Mas os 60 são nossos. É isso. E como é que foi a adaptação, visto que a ginástica, né, no seu todo, porque tem quatro tipos, como é que foi a adaptação, visto que este desporto é meio que desconhecido? Sabemos que o basquetebol e o futebol dominam, né? E as crianças têm mais acesso através da própria televisão e as mídias. Como é que foi a adaptação deles? Bem, eu me lembro como se fosse hoje o primeiro dia de treino. Nós tínhamos que implementar uma brincadeira e também dar alguns repassados para quem ganhasse. E então eles ficaram assim naquela, olha, lá dão repassados, vamos. E então nós fomos aumentando o número de atletas assim. Por exemplo, nós não chegamos totalmente isso é ginástica, vamos fazer ginástica. Não. O que nós fizemos é basicamente, chamamos as crianças, convidamos as crianças e fizemos uma brincadeira. Olha, quem sabe fazer cambalhotas, olha, quem sabe fazer rodas, olha, quem conseguir, vamos dar repasado, quem conseguir, vamos... E então assim foi caminhando, até que chegamos a um ponto em que eles se espantaram, já está treinando mesmo ginástica. E graças a Deus, nós hoje temos atletas ou temos miúdos que se não treinarem, não ficam bem. Não ficam bem, ou seja... incomodam os pais, incomodam os seus encarregados. Olha, quero ir treinar, olha, mesmo até no momento de provas, por exemplo,
nós desde essa semana estamos a treinar com um número reduzido porque os miúdos estão em prova. Os que estão já de férias que estão a aparecer. Mas agora, alguns até que estão em prova, depois da prova, do dia da prova, depois da prova, eles aparecem. Nós até que temos que chutar. Olha, vocês estão a fazer prova, não aparecem. E meio foi maravilhoso. Foi maravilhoso isso. Yeah. Muito bem. E como é que os pais fazem para tipo manter a criança aqui? Vocês, isso é um projeto social sem fins lucrativos ou vocês, os pais remuneram ou dão algum monumento para a instituição? Olha, falando desse assunto, gostaria já de primeira mão agradecer à instituição o Piaget, que muito tem feito para que possa ajudar a comunidade carente da Graça, né? Por quê? Porque criou este projeto, este é um projeto de caráter social. É um projeto em que o Piaget só gasta, mas pouco recebe. As crianças que treinam aqui, tanto com a ginástica, tanto no basquete, judo e outras modalidades que aqui tem, não pagam totalmente nada. Eles recebem total apoio e atenção dos professores, da equipa, quer seja em treinos diários, quer seja em campeonatos, recebem muito apoio da instituição Piaget e os pais não pagam totalmente nada, mesmo em campeonatos distantes, tal como em interprovinciais, campeonatos nacionais, o Piaget gasta, ou seja, faz muito o que pode para continuar com esse projeto. Muito obrigado, Piaget, mais uma vez. E também dizer, deixa já aproveitar aqui, dizer que qualquer grupo ou qualquer entidade legal que consiga dar algum apoio para essa equipa, agradeceríamos. Por quê? Porque assim conforme o Piaget só tem a ganhar, não é? Criou um projeto que ajuda a comunidade, não é? As crianças carentes que não têm oportunidade de praticar desporto, aqui no bairro da Graça não tem campo, então assim também essas entidades podem sair a ganhar, de modo que possam sentir-se bem a ajudar pessoas carentes que na realidade precisam. E olha que não é muito, alguns equipamentos, algumas bolas de basquete, qualquer coisinha, né? Qualquer coisinha, pode ser uma pessoa singular, pode ser um grupo, pode ser qualquer coisa. E nós agradeceríamos como atleta, como treinador adjunto e como alguém que vive nesse projeto, que vive esse projeto, eu digo que nós agradeceríamos muito. Isso seria de grande ajuda para nós, de grande ajuda. Faria muita diferença para nós. Então também este projeto tem diminuído muito aquilo que é a criminalidade do bairro da Graça, né? Visto que é o bairro adjacente e é um bairro suburbano, né? Sim, com certeza. Olha, e isso é um fator muito importante aqui também. Bem, o desporto no seu, sim, na sua plenitude tem o objetivo de ajudar o indivíduo, de ajudar o adolescente a se afastar de más companhias, a se afastar do uso das drogas, o álcool e da delinquência juvenil, né? Vá. Então, e esse projeto, na verdade, tá basicamente a ajudar nesse sentido, né? Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a treinar ginástica, naquela altura, tinha apenas 12 anos. Olha, as mais influências eram bastante comoventes, né? Na escola, no bairro, em qualquer sítio. E graças a Deus, eu fazer desporto, eu sinto que me livrei de alguma coisa. E eu sinto que também os miúdos que aqui estão, não só do bairro da Graça, porque, bem, o projeto é virado para o bairro da Graça, mas também treinam miúdos de outros bairros. Não só do bairro da Graça, eles têm também essa oportunidade que eu tive na minha juventude, né? Ou na minha infância, ou na minha adolescência. E então,
esse é um projeto muito importante que ajuda mesmo muitos adolescentes a fugir da criminalidade, de vícios, enfim. Muito bem. E estão de parabéns desde já, né? Porque é um projeto que tira mesmo. O desporto tem esse lado de livrar as pessoas da delinquência e da criminalidade de um modo geral. Já foi campeão nacional e muito recentemente participou do campeonato africano. Queria saber como é que foi a experiência de participar de uma montra, né, que não está acostumado. Quero saber um pouco da experiência. Como é que foi? Conta-nos lá. Bem, foi uma boa experiência, né? Foi uma boa experiência porque apesar de que nós não conseguimos medalhar, né? Que era o que se esperava, mas nós, a equipa e eu individualmente ganhamos muito. Por quê? Porque desde o estágio, primeiro dia de estágio, que foi lá em Portugal, que teve uma boa duração, e até o primeiro dia do campeonato na África do Sul, nós ganhamos muita experiência, tanto com os treinadores que estavam conosco no estágio, tanto com os outros atletas que nós encontramos lá no campeonato. Como, por exemplo, eu pude estar ao lado de pessoas que têm feito campeonatos internacionais já há bastante tempo, desde Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, e a estar lá naquele meio, naquele seio e a beber da água deles foi muito maravilhoso. E também a experiência dos treinadores estrangeiros que nós tínhamos lá, que deram uma grande ajuda, apesar dos nossos treinadores aqui de Angola também serem bastante experientes, mas também beber da água de pessoas que residem em outra parte do mundo, e a forma diferente de entender as coisas ou de fazer as coisas diferente de nós foi muito maravilhoso isso. E qual é o processo que leva um atleta para o campeonato africano? Visto que não é campeão nacional desde alguns anos já, mas está sempre aqui no topo. Eu queria entender, né, qual é o processo que leva um jogador dessa magnitude à montra do campeonato africano. Bem, só para realçar, eu fui campeão nacional 2015. Desde de lá para cá eu tive um bom ritmo, né, de treino, apesar de não ter subido mais no pódio de primeiro lugar, mas graças a Deus eu tenho sempre subido no pódio de segundo, terceiro, e temos levado algumas taças por equipa para a nossa província e nossa equipa. E isso fez com que a própria federação em si notasse o grande esforço que a minha equipa e eu estávamos a fazer, de modo que fui selecionado para fazer o campeonato, ou estágio primeiro, e depois o campeonato africano, né? E também dizer que bastante esforço, dedicação, apesar da preguiça, apesar disciplina acima de tudo. Disciplina acima de tudo. Eu tive, por exemplo, que dividir dar treino, escola e vida social. Meu Deus, eu já nem sei. Foi muito complicado isso. A disciplina tem que estar aí em cima. Este desporto, o desporto que tu praticas, que é o ginástica artística, é um desporto que é representado individualmente, mas o trabalho em si é coletivo. Como é que é lidar com os treinadores, alimentação, horas de sono? Como é que é esse processo? Bem, é um processo bastante complicado. Por exemplo, primeiro, o atleta tem que saber que para ele desenvolver não basta simplesmente treinar. O descanso também faz parte dos treinos. A alimentação também faz parte dos treinos. Ou seja, no processo de desenvolver o atleta. E então, eu tinha que não só descansar o corpo, a mente, o espírito, enfim. Também tinha que treinar muito.
treinar muito. Cada oportunidade que eu tivesse de treino, tinha que treinar. E a alimentação também é crucial. E outra coisa, eu não tenho assim um treinador diretamente. O que eu tenho é treinadores das outras equipas que me passam alguma experiência. Às vezes eu tenho que me juntar às outras equipas para treinar. Por exemplo, eu tenho ido ao Lubito, o Pim Pam Pum do Lubito, treinar lá com o treinador do Pim Pam Pum. Vou ao Sporting e treinar lá com os atletas do Sporting e o treinador do Sporting. Às vezes eu próprio tenho formulado algum treino, pesquisado algumas matérias. Enfim, é muita dedicação e bastante disciplina, né? E é duro. Vocês agora acabaram de conquistar o campeonato nacional por intermédio de uma atleta da vossa academia. É um feito que vocês prepararam com muito empenho e sacrifício. Podes nos falar um pouco desta atleta, mas depois também nós vamos procurar saber dela e falar com ela diretamente. Mas como professor que é coach, né? Podes nos falar como é que foi este processo até chegar ao pódio a nível nacional? Bem, olha, foi uma grande festa que nós fizemos, mas isso tudo não porque nós conseguimos alcançar aquele patamar, mas sim porque nós vimos que o nível e o andamento que nós estávamos a ter, o ritmo de treino, enfim, estava a ser muito bom. Então foi uma grande festa. Bem, na altura nós tínhamos apenas duas atletas, né, na ginástica rítmica e dois atletas sêniores. E, enfim, nós não poderíamos acumular ponto para a equipa. Mas trabalhamos apenas com essas dois atletas, trabalhamos duro, trabalhamos e o resultado foi espantoso. Foi que ela sozinha conseguiu alcançar o nível mais alto e foi consagrada atleta nacional, melhor atleta do país no ano passado. Agora, esse ano nós estamos a trabalhar duro para que também possamos ter mais esse prestígio, né? Tanto com ela quanto com as outras atletas, porque o número de atletas que fazem campeonatos aqui na Escola Desportiva do Piaget em ginástica aumentou. Agora estamos com 15 atletas que fazem campeonatos. Antes eram apenas dois da ginástica rítmica, um da aeróbica e um da ginástica artística. Agora já são 15, 10 da ginástica rítmica, 3 da rítmica e 2 da artística. Esta atleta que ganhou, né, que é campeã atual do campeonato nacional, pratica um outro tipo de ginástica, né? E o coach aqui também pratica um outro, que é a artística e ela a rítmica. Qual é a diferença entre ambas? Bem, a ginástica é diferente em muitos aspectos. Apesar de que ela é uma só modalidade, mas tem muitas outras disciplinas. Tem a rítmica, a artística, tem a ginástica aeróbica e tem a acrobática, que não é feita aqui no nosso país, e tem a ginástica a geral, que é uma ginástica que é feita mais em escolas, uma ginástica recreativa, só de apresentação, não é uma ginástica para campeonatos. Bem, ela faz um tipo de ginástica diferente da que eu faço, né? O tipo de ginástica que ela faz é uma ginástica mais clássica, mais soft, mais feminino, né? Sim, rítmica, sim. É uma ginástica mais feminina. Apesar de que hoje em dia já existem masculinos a fazer. Mas é uma ginástica mais feminina. Agora, a ginástica artística que eu faço é que também a diferença é o nível de esforço e o nível o número de aparelhos, né? Por exemplo, na ginástica rítmica só temos 5 aparelhos. Na ginástica artística temos 6 aparelhos, 4 para feminino, 4 para masculino. Agora, já na ginástica rítmica não. E a ginástica artística exige mais força física, exige mais entrega, enfim, muita coisa. E é muito diferente da ginástica rítmica, apesar de que as duas são boas e são para ser feitas.
Mas a base, no quesito treino, né? A base é a mesma ou cada tipo tem a sua base? Bem, nós quando recebemos um atleta, nós não definimos se ela vai para a ginástica rítmica ou artística. Nós recebemos a atleta e deixamos que o empenho dela o faça escolher. Sim, por exemplo, nós deixamos as atletas de nível A a I. Vão aprendendo a base. Para todos a base é a mesma. Cambalhotas, ou seja, rolamentos à frente, rolamentos atrás, a roda. Vão ganhando algum tipo de flexibilidade, até porque todo tipo de ginástica exige flexibilidade e coordenação. Vão ganhando algum tipo de flexibilidade e coordenação. Depois dessa fase, vamos ver se ela está mais virada ou inclinada para que tipo de ginástica. E a gente vai experimentando. Olha, hoje vais treinar com o professor fulano, porque nós estamos divididos. Eu estou com a ginástica artística e a Marlene com a ginástica rítmica e o Ngunji com a ginástica aeróbica. Então nós dividimos. Hoje vais treinar com o professor Ngunji, por exemplo. E vamos ver o empenho dela. Se ela aí mostrar algum empenho, adaptar-se, fica aí. Se ela não adaptar-se, vamos indo até lá. Até encontrar. Isso, é mesmo isso, é mesmo isso, é mesmo isso. E a ginástica é maravilhosa. Para além dela ser uma só, ela ela é feita de forma individual, ela é feita também de forma por equipa, ou seja, eu posso produzir a minha própria vitória e também como posso também a minha própria vitória contar para a vitória da equipa. É muito maravilhoso isso. Yeah. Nesse caso estamos a falar de pontos, né? Sim, de pontos. Yeah. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Queria que reforçasse, né, o vosso apelo para patrocínios e deixar abraços para o pessoal de Luanda, também nós estamos a vir de lá e os nossos seguidores estão muito expectantes, né, daquilo que estamos a fazer aqui, querem ver. E o que eu não perguntei, esse é o momento que tens para falar. Bem, desde já queria agradecer primeiro a vossa presença aqui. Mais uma vez dizer obrigado por nos escolherem. Apesar de que existem outras equipas maravilhosas na cidade de Benguela e não só, nós, o Piaget, a escola do Piaget desportiva foi escolhida. E obrigado também de uma forma individual escolherem a ginástica para dar as caras nessa entrevista. E também dizer que obrigado Piaget pela causa muito importante, não só estão a ajudar as crianças, a comunidade da Graça, mas sim como também ajudam os professores, porque o Piaget, para além de ajudar esses atletas, ele também ajuda os professores com uma formação, né, de nível superior. E também obrigado aos papais, aos encarregados que disponibilizam os seus educados para estarem aqui conosco todos os dias e quase sempre. E obrigado a toda a gente que apoia, ao seguidor do isso, ao seguidor do Xerife Podcast. E também queremos deixar o apelo mais uma vez a outros grupos, a empresários, pessoas individuais, sim, com alguma capacidade para darem apoio. Não precisa muito. O que nós precisamos é o mínimo, né? Porque imagina só, nós não tínhamos nada, começamos. E estamos a todo vapor para o sucesso. E com uma ajuda poderíamos... Isso. Graças a Deus, quando nós começamos, nós não tínhamos um atleta na seleção, nós não tínhamos uma atleta campeã nacional e nós não tínhamos o leque de atletas que temos hoje. Graças a Deus, hoje nós temos um número de atletas elevado que fazem já campeonatos e criados aqui temos uma atleta campeã nacional e que esse ano gostaríamos que fosse mais campeã nacional. E temos também um atleta na seleção angolana de ginástica artística. E, enfim, com algum apoio isso poderia ser muito mais. Gostaríamos que pessoas individuais, empresas ou grupo pudessem também fazer parte dessa grande festa. E seria muito maravilhoso, tanto para as crianças, que muito precisam, tanto para nós treinadores, quanto também para o Piaget, né? Porque
É muito fardo, deve ser muito fardo, mas enfim. E também gostaria de acrescentar, obrigado também, mais uma vez, à minha família. Obrigado à minha namorada, que muito tem me apoiado. Não, tem que ser. Que muito tem me apoiado. Ela sabe quem é. Ela sabe bem. Ela sabe quem é, pois. Que muito tem apoiado. Porque se não fosse pela minha família, pelos meus amigos, principalmente o meu pai, a minha avó e as minhas tias, que têm me dado essa força. Obrigado à minha prima Vilma, que muito tem feito. Acredito que se hoje estou aqui e que se hoje isso existe, graças a essas pessoas que têm me dado força, puxões de orelha, enfim. Muito obrigado mais uma vez a todos. Muito obrigado nós também pela linda recepção. E, mano, bem-aja o vosso projeto. É de jovens assim que o país precisa. E nós estamos aqui, qualquer cena é só apertar. Vamos vir de Luanda para Benguela. Yeah. Terminamos assim mais um episódio do Sheriff Podcast. Eu sou o André, a.k.a. de Sheriff. This is my city, Angola, Benguela, Waridu.